Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês. Eu estava dando uma pesquisada no Google em relação a algumas questões de anatomia e eu encontrei essa imagem do romboide e eu imaginei que podia dar um bom vídeo para vocês fazendo o link com o exercício da remada, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na anatomia do músculo e na função desse músculo, a gente deve identificar qual é a origem desse músculo, ou seja, onde que esse músculo está tendo essa origem, onde que ele está se inserindo proximalmente e onde que ele está se inserindo distalmente. Tá? Então, aqui no exemplo do romboide menor e romboide maior, por exemplo, o romboide menor ele parte lá de C7, né? Então tem origem em C7, na vértebra C7, e o romboide maior, a última vértebra que ele se insere vai ser lá no T4. Então, teoricamente, você vai vir lá de C7, né, até a torácica, a quarta vértebra torácica. Então, aqui seria a origem do músculo romboide menor e o romboide maior. Eles vão se inserir distalmente na borda medial da escápula, tá? E a função teoricamente a função do romboide seria fazer a retração, né, ou adução dessa escápula, e também contribui para uma rotação inferior dessa escápula, tá? Então, como é que a gente pode, né? Eu esqueci qual é a origem, eu esqueci qual é a inserção distal desse músculo, eu esqueci qual é a função. Uma das formas que a gente tem, mais ou menos aqui, de identificar qual é a função desse músculo é interpretando, né, ou analisando o ponto, né, da origem desse músculo, ou seja, de onde que ele se origina, onde que ele se insere distalmente e qual é a direção das fibras musculares desse músculo. Então, por exemplo, se você analisar a direção das fibras do romboide menor e a direção das fibras do romboide maior, teoricamente essas fibras musculares elas têm um posicionamento meio diagonal, né, uma posição meio oblíqua ali. Então, se você imaginar o romboide menor e maior, por exemplo, se contraindo, ou seja, se encurtando, teoricamente, quando ele se encurtar, ele vai tracionar essa escápula medialmente e, teoricamente, ele vai contribuir também para uma rotação inferior dessa escápula. Então, quando ele se encurtar, ele vai fazer uma retração ou uma adução dessa escápula e, teoricamente, ele vai contribuir também para o movimento de rotação inferior dessa escápula. Então, você analisando a origem e analisando a inserção distal e a direção dessas fibras musculares, você consegue ter uma ideia, mais ou menos, de qual é a função desse músculo. Como eu disse, se você imaginar que a fibra do romboide é diagonal, né, e ele vai se encurtar, ele vai aproximar essas fibras musculares. Outro exemplo que a gente tem aqui na imagem, né, seria, por exemplo, o levantador da escápula. Ele vai se inserir, né, ele vai ter uma origem lá das vértebras cervicais, né, das primeiras vértebras cervicais, e vai se inserir distalmente no ângulo superior da escápula. E se você imaginar que as fibras musculares do levantador da escápula estão nessas direções aqui, teoricamente, quando ele se encurtar, ele vai contribuir para uma elevação da escápula, né? E nesse caso, até o próprio nome do músculo já sugere, né, o movimento dele, que é levantador da escápula. Então, você vai ter lá a origem dele nas vértebras cervicais, né, e uma inserção distal no ângulo superior da escápula. Então, quando você tiver a contração do levantador, ele vai levantar, ele vai elevar essa escápula. Então, esqueci qual é a função. Tenta identificar a função, tenta identificar o direcionamento dessas fibras, imagina essas fibras se encurtando, qual o movimento que ela geraria. Tá? E qual o link que eu pensei para vocês aqui em relação ao romboide, né, a sua função e a remada? Muitas vezes, quando a gente está realizando a remada, tá, em grande parte das remadas, grande parte das pessoas elas mudam o ponto de força. Então, por exemplo, na remada a gente vai ter a participação da articulação do cotovelo, articulação glenohumeral e articulação escápulo-torácica. Muitas vezes as pessoas elas esquecem da escápula torácica e muitas vezes elas transferem essa força para a articulação do cotovelo, usando muito o bíceps, e também transferem muito essa força somente para a articulação glenohumeral, e dessa forma ativando de certa forma ali os músculos que seriam ideais, como por exemplo o latíssimo do dorso e o redondo. Tá? Porém, a função do romboide ele é extremamente importante durante o movimento da remada. Então, quando você estiver fazendo a remada, por exemplo, você tem que fazer essa retração da escápula, ou seja, você tem que trazer essa escápula medialmente para ter ativação do romboide. O romboide ele não tem uma função direta na articulação glenohumeral.
Então, para você ativar o romboide menor e maior, você precisa ter o movimento da articulação escápulo-torácica, ou seja, você precisa retrair essa escápula, você precisa trazer essa escápula medialmente para você conseguir ativar os músculos romboides. E a gente sabe que muitas vezes, por exemplo, uma dor de ombro, uma dor da articulação glenohumeral é decorrente de fraqueza desses músculos. Então, por exemplo, pensando num processo de reabilitação, tem que colocar os romboides para serem ativados. E para eles serem ativados, vocês precisam movimentar a escápula.